Boa tarde, colegas. O tema de hoje continua ligado à área da atração de talentos. E eu dir-vos-ia uma introdução básica a esta área da atração de talentos. Isto para vos dizer que se o principal ativo e aquilo que faz a diferença numa organização são as suas pessoas, então o processo de atrair, selecionar, recrutar e integrar essas pessoas numa organização é seguramente um dos processos mais importantes. Aliás, já lá vão os tempos em que o recrutamento era considerado um daqueles processos que era para ser feito pelos recursos humanos, e hoje nas grandes organizações o recrutamento é considerado um processo estratégico e um processo crítico para o sucesso da organização. E é por isso que hoje as melhores organizações investem fortemente, não só em termos financeiros, mas também em termos de tempo das suas pessoas no processo de recrutamento. Eu, antes de começar a falar do processo propriamente dito e das tendências, que é o tema de hoje, dir-vos-ia e chamava a atenção para 2 ou 3 aspectos. Primeiro, é que uma má admissão custa em média 3 vezes o salário anual dessa pessoa. E eu dir-vos-ia em média, mas poderá ser muito mais, mas também poderá ser menos, como calculam. Mas a verdade é que se vocês pensarem, por exemplo, que numa empresa que quer, por exemplo, recrutar alguém para desenvolver uma área de negócio, se é, como aliás foi neste caso o primeiro cliente da Stanton Chase, foi exatamente esta situação, era uma empresa que queria recrutar uma pessoa, uma empresa de consultoria, queria recrutar uma pessoa para desenvolver uma área de negócio. Ao fim de 1 ano e meio, depois de ter recrutado essa pessoa através do sistema de currículo que aparece lá, ou seja, alguém que se ajeita para fazer aquele lugar, ao fim do 1 ano e meio, o diretor-geral dessa empresa, que era uma empresa multinacional na área da consultoria para a área tecnológica, chamou-me lá e disse-me que num ano e meio essa pessoa, que era um profissional competente, tecnicamente competente, não tinha tido sequer a hipótese de fazer um negócio. Ora, o custo desta pessoa foi muito mais do que 3 vezes o seu salário, porque durante 1 ano e meio houve muitas oportunidades do mercado que passaram lá dessa empresa e que não a puderam e que ele não a conseguiu, não a puderam aproveitar. Portanto, o custo de uma pessoa, o custo de uma má admissão são em média 3 vezes o seu salário anual, e é por isso que eu normalmente quando estava nas empresas era extremamente exigente, quer na altura das admissões, quer na altura da passagem em efetivo de pessoas que eram contratadas a prazo. Quando, por exemplo, eu perguntava a um líder de um departamento, a um diretor de um departamento, porque é que ele me estava a propor aquela pessoa, se aquela pessoa era exatamente aquilo que ele desejava na sua equipe, ele dizia, exatamente aquilo que eu desejo não, mas é alguém que faz o lugar. Eu dizia, então não a vamos admitir, porque nós só queremos os melhores para o lugar. Porque quando eu ocupo uma vaga por alguém que é menos bom, essa pessoa não só está a ocupar a vaga de alguém que poderia ser muito bom e que poderia trazer uma grande vantagem competitiva à organização. E, portanto, a exigência em termos de recrutamento é sempre muito importante. Também já vos falei aqui que um candidato excepcional normalmente tem um impacto superior a 2 ou dobro daquilo de um candidato normal. Portanto, é também uma das regras que se sabe no recrutamento, é que a diferença entre aquilo que é um candidato normal e um candidato aceitável e um candidato excepcional é que o candidato excepcional tem o dobro do impacto, quer em termos de vendas, quer em termos de negócio, quer em termos de performance, daquilo que é um candidato aceitável. E por último, a regra que já vos falei também nestes vídeos, de talentos puxam talentos, assim como mediocridade puxa mediocridade. Se nós somos muito exigentes na altura do recrutamento, seguramente que admitimos boas pessoas e essas boas pessoas puxam boas pessoas para a nossa organização. Mas o tema de hoje é o tema das tendências do recrutamento. E as tendências do recrutamento, eu dir-vos-ia que eram um tema que eu já há alguns anos venho a falar e que hoje praticamente estas tendências estão confirmadas. A primeira tendência é uma tendência do desaparecimento da área de recrutamento.
e a sua substituição pela área de resourcing. Se vocês forem às melhores organizações internacionais, essas organizações deixaram de ter a área de staffing ou a área de recruitment e passaram a ter uma área de resourcing, de fornecimento de recursos. Dir-me-ão, mas é a mesma coisa, só o nome é que é diferente. Não é. A área de recrutamento, se recebe um pedido de recrutamento e o gestor de recursos humanos típico, que se recebe um tipo de recrutamento, o seu primeiro passo é fazer um bom levantamento da função. No caso do resourcing, é perceber qual é a melhor solução para resolver aquela vaga. E enquanto que o tradicional, o recrutador tradicional recebe o pedido e inicia um processo de recrutamento, aquele gestor de recursos humanos tem uma visão estratégica da sua função, recebe o pedido de vaga e vai primeiro que tudo desafiar a necessidade daquele recrutamento. E, eventualmente, pode optar por um outsourcing, pode optar por um trabalho temporário, pode optar por um job sharing, pode optar por uma comissão de serviço, enfim, pode optar por N soluções que podem ser soluções muito mais adequadas do que o saltar imediatamente para o recrutamento. Por vezes, e na maior parte das vezes, a solução é o recrutamento, mas em muitas situações a solução não é o recrutamento. Então, a primeira tendência e o primeiro aspecto é exatamente o deixar de haver uma área de recrutamento e passar a haver uma área de resourcing, que é uma área com uma forma de estar diferente dentro dos recursos humanos. O segundo aspecto é a amplitude do processo. Também já aqui vos falei que antigamente, quando eu comecei nestas coisas dos recursos humanos, quando o diretor da fábrica me pedia um técnico de eletrónica, começava o processo de recrutamento, quando eu lhe colocava lá o técnico de eletrónica, acabava o recrutamento. E, portanto, o processo de recrutamento ia daqui até aqui. Hoje, nós temos o processo de recrutamento a começar muito antes, com o Employer Branding e a preocupação com o Employee Experience, portanto, começa muito antes e termina depois com o acolhimento e a integração. E quer a área do Employer Branding, quer a área do Employee Experience, quer a área do acolhimento e da integração, hoje têm ferramentas modernas, como por exemplo o gamification no recrutamento e seleção, como a gestão do Employer Branding e do Employee Experience. Antes de começar o processo de recrutamento tradicional, têm ferramentas muito mais desenvolvidas e que trazem grandes vantagens às organizações. Hoje não chega a ter só um bom processo de recrutamento e seleção, tem que se ter o cuidado de trabalhar bem a marca de empregador e de trabalhar bem o acolhimento e a integração. O terceiro aspecto, que é claramente o aspecto mais importante em termos de tendências, é a entrada em força das tecnologias nesta área do recrutamento. Não é de agora. Há mais de 10 anos que um colega e amigo meu que trabalhava no Dubai, que já fazia todo o processo de recrutamento e seleção numa plataforma tecnológica, portanto isto não é uma coisa recente. Mas nas organizações nacionais e mesmo em muitas organizações internacionais é um processo que se tem vindo a desenvolver e que está neste momento a acelerar. As pessoas mais novas dentro de uns anos vão se rir da maneira como nós fazíamos e temos feito recrutamento até agora. O recrutamento vai ser feito todo de uma ponta à outra em plataformas tecnológicas cada vez mais sofisticadas, cada vez mais eficazes e que vão fazer com que muitas das ferramentas que nós utilizamos hoje se tornem completamente obsoletas. Não é só no recrutamento, é na formação, é em todas as áreas da gestão de recursos humanos, na compensation and benefits, em todas as áreas, mas no recrutamento é uma área onde efetivamente as tecnologias estão a entrar de uma maneira absolutamente transformacional e vão alterar completamente a forma como se faz recrutamento. Só esta área dava para um vídeo deste e portanto não vou ficar por aqui. A quarta tendência é uma tendência que também é clara, embora mais difusa, que é a clara separação entre aquilo que é o recrutamento em massa
e aquilo que é o recrutamento para funções críticas na organização. O recrutamento em massa vai ser feito cada vez mais com base em plataformas tecnológicas, e eu dir-vos-ia que a breve trecho ou a médio trecho vai ser substituído por robôs. Vai ser substituído por sistemas informáticos que vão fazer de uma forma altamente eficaz o recrutamento em massa. O recrutamento das funções críticas para o negócio, porque tem a ver com situações concretas, com desafios concretos, com questões de cultura, com questões de estratégia. Esse recrutamento não pode ser feito em massa e tem que ser cada vez mais especializado e ser feito por pessoas cada vez mais especializadas. E aí, embora o uso de tecnologias também vai entrar, o que é verdade é que aquilo que vai fazer a diferença é o consultor, verdadeiramente o consultor, que vai fazer esse processo de recrutamento. As pessoas que vão fazer estes processos têm que ser cada vez mais especializadas. Aliás, na Stanton Chase, por exemplo, nós temos equipas especializadas de apoio para as diferentes áreas, para as life sciences, para o fast moving consumer goods, para, enfim, para todas as áreas nós temos equipas especializadas, e cada vez mais temos consultores que são absolutamente especializados nessa área, que conhecem as funções, que conhecem a cultura das empresas, que conhecem os drivers do negócio, que conhecem o mercado, que conhecem os players, tudo isso, e que podem verdadeiramente ser conselheiros do cliente. É também uma destas claras tendências. Recrutamento em massa feito por plataformas tecnológicas e cada vez mais robotizado, recrutamento de funções críticas para o negócio, cada vez feito de forma mais especializada, embora com a utilização de tecnologias, mas cada vez mais especializada por consultores absolutamente especializados naquelas áreas. É também uma tendência clara. Ficava por aqui por hoje e voltarei dentro de uns dias. Boa tarde.